aí, como foi a prova de sexta-feira? Foi boa? Muito boa? Ótima? Excelente? Ah, tá bom, tá ótimo, é isso mesmo. Bom, já corrigi, não todas, mas já corrigi acho que a maioria, corrigi mais da metade pelo menos. Vocês estão bem até, pelo menos a maioria que eu tô vendo aí, né? Agora, inclusive, eu queria até comentar uma coisa com vocês, tá? Lá na prova de vocês, eu cobrei diferencial, certo? E aí, no item B, o que eu pedia? Eu pedia para você usar o diferencial para estimar o erro máximo. Só que o diferencial, se você substituir esses valores já, ele já é a estimativa do erro máximo, né? Então, muita gente, mas muita gente mesmo, já pegou o item A e já fez tudo já, o item A e o item B, né? Então, pegou lá o item A, jogou no diferencial, usou a fórmula do diferencial, sem problema nenhum, até aí você já podia parar e ir para B, mas já no item A já jogou lá os valores, né? E deu a resposta certa, olha que legal. Não tem problema você fazer isso no item A, desde que quando chegasse no item B, o que você falasse? Olha, eu já calculei no item A e a resposta é essa daqui, pá, e usasse a minha resposta. Só que, infelizmente, muita gente se confundiu nisso, né? Então, isso foi um erro mais de interpretação, né? Então, teve gente que acertou a prova, colocou tudo no item A, e quando chegou no item B, fez outra coisa. Pensou que o erro máximo seria a norma do vetor gradiente, muita gente fez isso, inclusive. Ou então, teria pegar o ΔV e depois comparar ΔV, só que não, só que o dV ele já era a estimativa do erro máximo, entendeu, gente? Então, o pessoal, aí você vai me perguntar, claro, né? Professor, digamos que eu acertei tudo no item A. Aí no item B eu fiz uma coisa nada a ver. Eu tirei 10. Uma pergunta importante, né? Bom, nesse caso você não tirou 10, tá? Eu descontei 2 pontos de interpretação. Você ficou com 8. Tá? Mas ainda assim, 8 é uma boa, uma nota excelente, né? Mas claro, teve gente que conseguiu, fez tudo certinho, tirou 10 também. Muitos tiraram 10, inclusive, mas muitos também cometeram esse erro. Iam tirar 10, só que por um erro de interpretação. E como eu preciso que vocês saibam interpretação, principalmente para esta semana, então por isso que eu já estou exigindo desde já aí essa questão da interpretação de vocês, tá bom? Um aviso importante, tá, gente? Quem perdeu a prova já sabe, pode entrar com requerimento de segunda chamada, começando hoje, né? Você pode dar entrada hoje no Moodle até quarta-feira, mas não perca o prazo, tá bom? Vá lá, coloque que você faltou, porque você faltou, anexe o documento e pronto. Aí você espera o dia aí da segunda chamada. E é isso, então vamos começar aqui nossa aula de hoje. E lembrando que na aula passada, como eu já falei, a gente começou a falar sobre extremos locais, né? Sobre extremos, máximos e mínimos, né? E é esse que vai nos acompanhar aí durante um bom tempo, né? Essa semana, semana que vem. Na aula passada, a gente terminou falando sobre o hessiano, a função hessiana. Né? E aí no início, você olha para a função e você fala, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí vem aquele teorema, que é o teste da segunda derivada. Onde no teorema você percebe que existe uma relação muito forte da função hessiana com o fato do ponto crítico ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, eu vou começar a aula revisando esse teorema, que é o teste da segunda derivada, até para a gente relembrar. Então, vou até usar aqui o quadro mesmo para a gente relembrar. Então, deixa eu pegar aqui. Então, até como revisão, teste da segunda derivada. Lembrando que no cálculo 1 você tinha também o teste da segunda e o teste da primeira, né? Aqui em cálculo 2 a gente só vai ver esse teste aqui, que está chamando de teste de segunda derivada também. O que diz teste da segunda derivada? Isso aqui é um teorema, né? Então, pelo teorema, ó, se você tem uma função f, essa função f é uma função de duas variáveis, o teorema exige que f seja de classe C2. Então, se você tem uma função de duas variáveis de classe C2 e você tem aqui um ponto no domínio da função, onde esse ponto é ponto crítico, vou até abreviar aqui. Ó, então, as hipóteses f é de classe C2 e eu tenho um ponto crítico. A partir daí, o que diz o teorema? Eu tenho três, digamos, probabilidades, né? Três possibilidades aqui para acontecer. Primeiro, se você pegar esse ponto crítico e colocar no hessiano,
Então, vem aqui, ó, na função hessiana, e aí você colocou o ponto lá. Claro que a função hessiana, ela é uma função de duas variáveis também. Mas da feita que você tem um ponto crítico e joga o ponto crítico na função, é claro que ela vai te devolver um valor, um número, uma constante. Então, digamos que você pegou seu ponto crítico, jogou aqui no hessiano e esse valor deu positivo. Quando isso acontece, aí você vai fazer um outro teste. Deu positivo, então agora você vai pegar o ponto crítico e jogar na segunda derivada em relação a x. Então, ó, digamos que você fez isso. E aqui, ó, você jogou esse mesmo ponto crítico, você jogou na derivada segunda em relação a x da sua função. E aqui também deu positivo. Então, esse ano positivo, segunda derivada em relação a x, também positiva. Isso significa, então, ó, isso significa que o seu ponto crítico é ponto de quê? De máximo ou mínimo local aqui? É de quê? Você lembra? De mínimo, né? Ponto de mínimo. Isso local, tá? A gente está falando de coisas locais, numa vizinhança. Então, ó, se o hessiano é positivo e a sua função também é positiva, você está falando de um ponto de mínimo local. Uma coisa que você pode lembrar também, que nos remete, é do cálculo 1, né? Lá no cálculo 1, quando você tinha a segunda derivada positiva, com cavidade era para cima, aí então o ponto era de mínimo. Você pode usar esse artifício para lembrar aqui também. Então, esse ano positivo, segunda derivada positiva aqui em relação a x, então o ponto é de mínimo local. Outra possibilidade é a seguinte: você colocou aqui nesse ano o seu ponto crítico, deu positivo de novo, mas quando você jogou na segunda derivada, deu negativo. Nesse caso, o seu ponto aqui, ó, x0, y0, é ponto de máximo agora. Então, pronto. Esse ano positivo, segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Esse ano positivo, segunda derivada negativa, ponto de máximo local. Se o esse ano for negativo, que é uma terceira possibilidade, você vem aqui, ó, terceira possibilidade. Você pegou lá, colocou o ponto crítico no esse ano e deu negativo. Nesse caso, você nem precisa jogar na segunda derivada. Por quê? Isso aqui já te dá informação. No caso do esse ano ser negativo, significa que o seu ponto ele não é nem de máximo e nem de mínimo. Na aula passada, a gente aprendeu que se o seu ponto crítico ele não é máximo nem mínimo, então ele é o quê? Ponto de sela. Então, pronto. Se o esse ano deu negativo, ó, então você está afirmando que o seu ponto ele não é nem máximo nem mínimo. Ou seja, ele é ponto de sela. Tá? Existe uma quarta possibilidade? Existe. Qual é a quarta possibilidade? O esse ano igual a zero. Nesse caso, eu nem vou colocar aqui, por quê? Porque para essa possibilidade ela é inconclusiva. Ou seja, se o esse ano for igual a zero, quer dizer que você não pode afirmar nada sobre o ponto. Quer dizer que o ponto ele pode ser um máximo local, ele pode ser o mínimo local e ele pode ser um ponto de zero. Ou seja, você não vai saber, não dá para você usar esse teorema para afirmar alguma coisa. E aí você vai ter que, sei lá, usar outro artifício aí, né, outra estratégia para tentar descobrir se esse ponto é de máximo ou de mínimo. Né? Então, claro que na sua prova, né, você vai torcer para que o esse ano ele dê um número aí diferente de zero para que você já consiga usar o teorema. Ou não, né? Porque se ele der zero, você só diz lá, não dá para dizer o que é o ponto. Aí pronto. É o sonho do aluno, né? Resposta da prova, não sei, mas dessa vez é a resposta certa, porque o esse ano ele não está te falando nada. Então, são as três possibilidades. A quarta é uma possibilidade inconclusiva, e aí você identifica, então, de maneira efetiva com essas três. Tá bom? Deu para relembrar? Então, vamos voltar aqui para o nosso teorema, para o nosso slide, onde é basicamente o que a gente acabou de colocar aqui, né? Nosso teorema, que eu coloquei no quadro. E com aquela observação de que se o esse ano for igual a zero, então nada se pode afirmar. Esse teorema, gente, ele é muito interessante, porque
a gente estava falando só sobre ponto crítico, né? A gente estava falando o que era extremo local, o que era um extremo global, depois o que é ponto crítico, como faz para achar ponto crítico. Aí, de repente, quando chegou finalmente no teste da segunda derivada, né, que é a hora que você finalmente ia descobrir se o ponto crítico ele era máximo ou mínimo, aí, de repente, eu defini uma função lá, h, que eu chamei de hessiano, que é o determinante da segunda derivada, não sei o quê. Aí você fica, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? O professor está enrolando aí na aula. Mas não, depois você percebe pelo teorema que esse hessiano ele é de grande importância para você descobrir se o ponto é de máximo ou mínimo ou ponto de Cella, né? Ele é um protagonista aí nos nossos problemas. Muito bem, então agora vamos treinar. Então a gente tem aí uns 3 exemplos para fazer. O que tem que fazer é determine, caso existam, os extremos relativos das funções abaixo, ou seja, verificar se a função ela tem um ponto de máximo, tem ponto de mínimo, tem ponto de Cella, começando aí por essa função do item A, que é uma função conhecida aqui da gente já, acho que a gente já estudou ela várias vezes aqui ao longo do curso. A gente já até fez o gráfico dela aqui. Letra A. Tá, então vamos lá, vamos começar. Gente, para resolver uma questão de extremos relativos, você vai perceber que uma questão dessa é uma questão trabalhosa. Não é que seja difícil, é trabalhoso. Ou seja, vai ter passos e passos, você tem que ir fazendo com calma, tá? Nesse caso aqui, ó, o que eu quero? Eu quero saber os extremos dessa função. Isso se eles existem, né? Se eles existirem. Então, o que eu vou fazer? Para eu fazer isso daqui, eu vou usar meu teorema, que é o teste da segunda derivada. Mas nesse teorema, eu preciso do hessiano da minha função e eu preciso de um ponto crítico da minha função, né? Porque os pontos críticos vão ser meus candidatos a extremos locais da minha função. Para você descobrir o ponto crítico, você tem que fazer o quê? Você tem que derivar, primeira vez, né, em relação a x e y, igualar o gradiente da função a zero. Aí você descobre o ponto crítico. Depois, você precisa do hessiano. Para o hessiano, você precisa do quê? Das derivadas de segunda ordem. Então, você vai ter que calcular as derivadas de segunda ordem, jogar naquele determinante, calcular o determinante e vai te dar uma função. Então, já que a gente vai precisar das derivadas até segunda ordem e vai precisar do hessiano, então essa vai ser a minha primeira etapa. Então, o algoritmo que eu vou passar aqui para vocês hoje, eu acredito que seja o mais didático possível. Claro que você pode fazer do jeito que você quiser. Tem vários caminhos, mas eu acredito que a gente vai fazer esse passo que eu vou mostrar aqui para vocês, creio que seja o mais simples possível. Então, qual é a dica que eu dou? Primeiro passo, para resolver uma questão dessa. O primeiro passo, eu vou calcular logo todas as derivadas que eu vou precisar e o hessiano. Ó, então, aqui no primeiro passo, eu já vou calcular tudo que eu preciso de derivada, depois eu vou me preocupar com as outras coisas. Então, derivadas parciais dessa função aqui, ó, de primeira ordem, vou calcular em relação a x. Quando eu for calcular a derivada parcial de primeira ordem em relação a x, dessa função aqui, isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar menos 2x. Então, ó, derivada de primeira ordem em relação a x, menos 2x. E eu vou calcular agora em relação a y, para essa minha função. Quando eu faço isso, para essa função, eu vou ter 2y. Né? Aqui vai ser 2y, aqui vai zerar. Então, ó, obtive as derivadas parciais de primeira ordem. Para que eu vou precisar delas? Quando eu for buscar meus pontos críticos, eu vou precisar delas. Mas, por enquanto, guarda essa informação. Porque, de qualquer forma, a partir delas, eu preciso das derivadas de segunda ordem. Então, vou fazer as derivadas lá de segunda ordem daqui. Então, a primeira derivada que eu vou fazer é em relação a x. Então, vou pegar a derivada em relação a x e derivar de novo em relação a x. Quando eu derivo de novo em relação a x, isso daqui vai dar menos 2. Então, resultado aqui, ó, menos 2. Agora, eu vou pegar a derivada, essa derivada em relação a y, e vou derivar em relação a x. Nesse caso, quando eu fizer isso daqui, ó, derivar em relação a x, essa função, como não tem x, isso aqui vai ser zero. Então, aqui vai dar zero. Vou calcular agora a minha outra derivada mista. Vou pegar aqui, ou seja,
eu vou pegar essa derivada aqui em relação a x e eu vou derivar em relação a y. Só que a derivada em relação a y aqui também vai dar zero. Então, vem aqui, ó, igual a zero. Aí você vai dizer, professor, mas já não era óbvio que as derivadas mistas seriam iguais? Sim, nesse caso sim, porque a função é de classe C2. Então, na sua prova, se você quiser, se cair uma função de classe C2, você não precisa calcular duas vezes a mesma coisa. Então, você já sabe que se for de classe C2, as derivadas mistas elas vão ser iguais. Então, você pode deixar assim. Tá, e agora, vou calcular a derivada segunda em relação a y de novo. Então, venho com esta função aqui, derivo em relação a y, isso aqui vai dar 2. Coloco aqui o 2. Pronto. Então, é aqui, ó, do lado esquerdo, eu tenho as derivadas de primeira ordem, do lado direito, eu tenho as derivadas de segunda ordem. Agora, só falta o esse ano, que é o determinante. Então, venho aqui, calcular ele para cá. Então, vamos lá. O esse ano vai ser esse determinante. Ó, de propósito, gente, eu já coloquei aqui na posição que eles vão aparecer na matriz. Tá? Então, aqui, ó, por exemplo, começa com menos 2. Aqui é 0. Aqui é 0 e aqui é 2. Para calcular esse determinante, você já sabe, né? Vamos explicar aqui menos 2 com 2. Isso aqui vai dar menos 4. Quando eu multiplicar assim vai dar 0, então o resultado é menos 4. Uma observação importantíssima, tá? Nesse caso aqui, o esse ano, ele deu uma constante, um número, menos 4. Isso sempre vai acontecer? Não. Você não pode esquecer que o esse ano ele também é uma função de duas variáveis. Então, o normal, na verdade, é que aqui aparecesse uma função dependendo de x e de y. Nesse caso aqui, deu a função constante. Tudo bem, mas nem sempre isso vai acontecer. Tá? Então, não se acostume. Não pense assim, então esse ano sempre vai dar um número. Aí chega na hora da prova, não deu um número. Eu errei. Aí não. Provavelmente você acertou, porque o esse ano ele pode ser uma função de duas variáveis. Né? Assim que é a definição dele. Mas nesse caso, deu a função constante. Não tem problema. Beleza. Então, ó, primeiro passo já está feito. Calculei as derivadas, primeira e segunda ordem, e calculei o esse ano. Qual é a minha segunda etapa? Minha segunda etapa agora que eu vou colocar aqui para vocês é a gente buscar pontos críticos para a minha função, já que eles vão ser meus candidatos a pontos de máximos e mínimos. Então, ó, segunda etapa, vou colocar aqui, ponto ou pontos críticos. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser nenhum, né? A gente vai descobrir. Bom, a nossa função ela é polinomial, então você já sabe que nesse caso as derivadas parciais elas existem. Né? Então, o único caso onde eu posso ter ponto crítico para esta função é quando o vetor gradiente é igual ao vetor nulo, ou seja, ao vetor 0, 0. Que é o meu vetor gradiente? É aquele vetor que a primeira coordenada é derivada parcial em relação a x, a segunda em relação a y. Então, venho aqui. Quem é a minha derivada parcial em relação a x? Está lá no primeiro quadro. É menos 2x. Então, aqui vai ser menos 2x. Derivada parcial em relação a y é 2y. Então, aqui eu coloco 2y. Então, este vetor tem que ser igual ao vetor nulo. E agora? Se dois vetores são iguais, é porque em cada coordenada eles são iguais. Tem que ter essa igualdade. Então, venho aqui, ó, vou comparar esse daqui com 0 e vou comparar também esse daqui com 0. No primeiro caso, ó, eu vou ter menos 2x igual a 0. Nesse caso, se você tem menos 2 vezes um número e está dando 0, esse número só pode ser 0. Então, aqui, ó, x igual a 0. Para cá é parecido, né? Você vai ter 2y igual a 0, mas isso só é possível se o y também for igual a 0. Então, ó, nesse caso aqui, eu obtive quantos pontos críticos? Só um. Qual é o ponto crítico que eu obtive? Nesse caso, foi a origem, né? Quando x é igual a 0 e y é igual a 0. Então, ó, quem foi meu ponto crítico? Meu ponto crítico aqui só foi o ponto 0, 0. Tá? Então, só tenho um ponto crítico. Terceiro passo. Agora que eu já tenho meu ponto crítico, agora eu vou aplicar o teste da segunda derivada. Ou seja, eu vou aplicar esse meu teorema bem aí do último quadro. Então, venho,
Coloca aqui, terceiro e último passo. Teste da segunda derivada. Bom, para eu aplicar o teste da segunda derivada, eu vou aplicar o meu ponto crítico no esse-ano. Então, eu venho aqui, ó, e aplico para o esse-ano meu ponto crítico, que é o meu ponto 00. Só que, nesse caso, quem é a minha função esse-ano? Não é justamente uma constante? Ó, a função esse-ano aqui é a função constante, menos 4. Então, não importa, qualquer ponto que você jogar aqui, vai dar menos 4. Em particular, para o seu ponto crítico, que é 00, quando você joga aqui 00, o que a sua função vai lhe devolver? Menos 4. Então, ó, o h de 00 para esta função aí vai ser igual a menos 4. Menos 4 é um número negativo. Então, já que eu joguei meu ponto crítico nesse ano e deu um valor negativo, então eu estou em qual possibilidade aqui do teorema? Estou na primeira possibilidade, na segunda possibilidade ou na terceira possibilidade? Terceira. O que diz a terceira? Que se o esse ano for negativo, então o meu ponto ali onde estou analisando é um ponto de cela. Então, é o que está acontecendo. Então, ó, logo 00 é um ponto de cela. Ok, só que 00 é só o ponto, né? Se eu quiser saber o valor da função nesse ponto, já que é um ponto importante para mim, é só eu jogar esse ponto agora na função. Qual é a função? Essa função bem aqui, que é o polinômio. Ó, então, o ponto crítico, que é um ponto de célula, eu já tenho, é o ponto 00. Aí, se eu te perguntar agora, tá, qual é o valor da função para esse ponto? Você vem aqui na função e joga o ponto 00 e vê quanto é que vai dar. Então, nesse caso aí, quanto é que vai dar o valor de f de 00? Vai ficar 0 ao quadrado menos 0 ao quadrado, ou seja, vai dar 0. Então, aqui nós encerramos a questão. Então, pronto. Quantos extremos locais eu tenho para essa função? Nenhum. Né? Mas eu ainda tenho um ponto crítico e esse ponto crítico é um ponto de célula. Vamos enxergar agora o que está acontecendo. Porque, como assim? Eu tenho um ponto crítico, mas esse ponto crítico ainda não é nem de máximo nem de mínimo, ele é um ponto de célula. O que está acontecendo aqui em volta desse ponto? Vamos ver aqui no GeoGebra. Então, vou mudar aqui para o GeoGebra. Aqui eu vou colocar a nossa função, f de x, y, igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. Ó, então, essa aqui é a nossa função. Tá? E aí, ó, vou colocar aqui o nosso ponto. Quem é o nosso ponto? O nosso ponto crítico é 00. Se eu quiser enxergar esse ponto no espaço, eu vou ter que jogar o ponto crítico, que é 00, e no final, na terceira coordenada, eu vou ter que jogar o valor da função, que é o f de 00. Aqui eu só coloquei f de 00 para ser didático, mas você já sabe que o f de 00 também é 0. Então, aqui, ó, esse meu ponto A aqui é o ponto da superfície onde está acontecendo ali o nosso ponto de célula. Vamos pegar o plano tangente, né? Lembra que a gente estudou na aula passada? Que o plano tangente, ele é justamente, ó, ele é justamente uma função constante, né? Deixa eu mudar aqui a cor só para a gente enxergar melhor. Deixa eu colocar aqui no cor vermelha. Pronto. Então, olha só, gente. Nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Se você corta a sua superfície com um plano, que a gente chama de plano tangente, que é essa superfície aí que está de vermelho, sempre uma parte da superfície vai estar acima do plano e outra parte vai estar abaixo do plano. Ó, por exemplo, aqui eu tenho essa parte que está acima. Só que se eu olhar para cá, ó, tem uma parte que está abaixo. Mesmo que você chegue cada vez mais próximo daquele seu ponto lá, sempre que você olhar para o plano tangente, uma parte da superfície vai estar acima dele e outra parte vai estar abaixo. Diferente se fosse um máximo local, por exemplo. Porque se fosse um máximo local, quando você olhar só numa vizinhança, o que ia acontecer? Toda a superfície ia estar abaixo do seu plano tangente. Se fosse um mínimo local, então localmente, se você restringisse o domínio, a sua superfície ia estar acima do plano.
Nesse caso, não. Nesse caso, ó, você pega o plano e sempre vai ter um pedaço da superfície acima dele e outro pedaço abaixo. E essa função aqui também é o motivo a gente dizer que por que esse ponto aqui é um ponto de sela. Né? Porque quando o ponto não é nem de máximo nem de mínimo, que é o que acontece aí, a geometria dele, o desenho dele lembra uma sela de cavalo. Então, por isso que ao invés de a gente chamar um ponto de inflexão, a gente vai chamar de ponto de sela. Entenderam? Interessante, né? Então, é isso que estava acontecendo nesse ponto aí, por isso que a gente não tinha nem máximo nem mínimo local para esta função. Então, vamos voltar, que ainda tem mais duas questões aqui para a gente fazer. Letra B. Olha só, função G. Então, ó, a ideia é que vocês já olhem aí para a função que está aí no slide de vocês, e aí vocês já podem começar a fazer. Né? Já vai aparecer aí a função para vocês, daqui a pouquinho. Só que essa função aí é uma função conhecida já. Agora, tá aí. Então, até aí, a função G. Aí você já anota, já começa a fazer, já resolve antes do professor, né? E depois já faz logo a outra e pronto. Bom, essa função é um pouco maior. Eu acho que eu vou acabar tendo que apagar o último quadro aqui, tá, gente? Mas pelo menos você já sabe qual é o teorema. Vou só escrever aqui qual é a nossa função G. Dois x quadrado mais y ao quadrado menos 2xy mais x menos y. Pronto, já temos a nossa função, vamos trabalhar. Então, mais uma vez, a gente vai com muita paciência, resolvendo parte por parte, né, para a gente treinar bastante isso daqui, que eu quero que a nossa próxima prova, né, tenha muito 10. Né, então, vamos lá, vamos resolver isso daqui. Então, o primeiro passo, como eu já falei, eu vou pegar essa função e calcular todas as derivadas parciais até segunda ordem e vou calcular o hessiano, já que é isso que eu vou usar para os outros passos. Professor, se eu quiser, eu posso fazer assim, ó, eu já calculo a derivada de primeira ordem e depois já acho o ponto crítico? Pode, fique à vontade, não tem problema. Né? Você pode fazer da forma que você quiser, desde que você consiga todos os elementos para você chegar na resposta final. Então, vamos lá, vou resolver isso daqui. Aí eu vou calcular primeiro a derivada primeira em relação a x. Então, aqui, ó, derivando em relação a x, aqui vai ficar 4x. 4x. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar menos 2y. Menos 2y. Aqui vai ficar 1 e aqui vai zerar. Mais 1. Aqui, gente, você percebe que eu tirei aqui, né, não estou escrevendo assim mais. G, a derivada parcial, aí x e y, né? Mas claro que já subentende-se que cada derivada parcial também é uma função de x e y. Isso aqui é só para a gente economizar espaço e economizar tempo também. Então, a primeira derivada dessa função em relação a x é isso daqui. Agora eu vou calcular a primeira derivada dessa função em relação a y. Aqui vai zerar. Aqui vai ficar 2y. Aqui vai ficar menos 2x. Menos 2x. Aqui vai ficar 0, aqui vai ficar menos 1. Gente, caso você tenha alguma dúvida nesses assuntos passados, pode perguntar, tá? Professor, eu não entendi por que aqui dá menos 2y, aqui dá menos 2x. Pode perguntar que a gente repete tudo o assunto. Tá, então essas são as derivadas de primeira ordem. Derivada de segunda ordem agora. Eu venho aqui e vou calcular a segunda derivada em relação a x. Então, eu olho para cá e vou derivar em relação a x. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, aqui vai ficar 4. Agora, eu vou pegar essa mesma derivada, só que eu vou derivar em relação a y agora. Aí eu venho aqui, isso aqui vai zerar, já que eu estou derivando em relação a y. Aqui vai ficar menos 2 e aqui vai zerar. Aqui, ó, menos 2. Agora, eu vou pegar a derivada em relação a y e derivar em relação a x. Mas você já sabe que as derivadas mistas têm que ser iguais, né? Porque a função de classe C2. Ah, professor, não acredito. Tá, então a gente faz também. Aqui, ó. Derivada em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai ser menos 2, aqui vai zerar. Ou seja, deu o mesmo resultado. Menos 2. Por último, a gente vai pegar a segunda derivada em relação a y. Derivando aqui em relação a y, isso vai zerar, aqui vai ficar 2. 2.
Agora que eu tenho os derivados de segunda ordem, eu consigo calcular o hessiano para essa função. Quem é o hessiano? É o determinante dessa matriz 2 por 2, onde a primeira entrada aqui, ó, primeira linha e primeira coluna, é justamente essa derivada aqui. Ó. Então, vai ser aqui 4, depois aqui o menos 2, depois o menos 2 aqui de novo, e por último aqui o 2. Eu vou calcular o determinante dessa matriz. Então, venho aqui. Vou multiplicar 4 vezes 2, que vai dar 8, menos, vamos multiplicar menos 2 vezes menos 2, que vai dar menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 4, 8 menos 4 vai dar 4. Tá? Então, de novo, o meu hessiano ele deu uma função constante, mas não vamos nos acostumar com isso, tá? É mais provável que venha uma função de duas variáveis mesmo quando você calcula o determinante dessa matriz, tá bom? Mas nesse caso, tudo bem, deu uma constante. Próximo passo, ponto crítico. Vamos lá, para o ponto crítico, eu tenho que o meu gradiente tem que ser o vetor nulo. Então aqui, gente, até para economizar espaço também, eu já vou colocar o vetor gradiente. Quem é o vetor gradiente? São os derivados parciais. Então eu vou ter na primeira entrada 4x menos 2y mais 1. E na segunda entrada eu vou ter 2y menos 2x menos 1. Então, ó, isso daqui tem que ser igual ao vetor nulo, 0, 0. Então, de novo, eu vou comparar em cada coordenada, eu vou fazer a igualdade. Nesse caso, eu vou obter um sistema, né, para resolver. Então, eu vou comparar esse com esse, vou comparar esse com esse. Quando eu fizer isso, ó, vai ficar 4x menos 2y mais 1, que é a primeira coordenada, igual a 0. Então, vem aqui, ó, igual a 0. Agora, a segunda coordenada. Vou pegar o que está bem aqui, que é menos 2x mais 2y menos 1 e vou igualar com a segunda daqui. Então, igual a 0. Aí você resolve esse sistema. Você pode resolver da maneira que você quiser, desde que você use o método válido. Aqui eu vou usar o método da adição, né? Venho aqui, ó, e vou somar a linha de cima com a linha de baixo. Por que eu resolvi por esse método? Porque eu já percebi que aqui, ó, onde tem y, eu tenho valores simétricos aqui. 2y aqui menos 2y. Então, mas antes de somar logo, que eu já elimino o meu y. Aqui vai ficar 4x menos 2x. Vai ficar 2x. Esse vai cancelar com esse vai cancelar com esse. E aqui 0 mais 0 é 0. Então, ó, 2x igual a 0. Se 2 vezes x é igual a 0, é porque x é igual a 0. Então, x igual a 0. Agora que eu sei que o x é igual a 0, eu consigo descobrir o valor do y, né? Basta substituir o x bem aqui em qualquer uma das equações. Eu vou substituir na de baixo. Então, quando eu pego essa equação de baixo e jogo para x igual a 0, isso aqui vai zerar e eu vou obter só isso daqui. Então, nesse caso, vai ficar assim. Vai ficar isso aqui, menos 2 vezes 0. Depois, mais 2y igual a 1, né? Como se 1 já tivesse passado para cá. Ó, aqui vai zerar. Zerou. E o que, que eu vou obter aqui? Vou obter y igual a 1 sobre 2. Então, ó, mais uma vez, para essa questão aqui, eu obtive quantos pontos críticos? Apenas 1. Quem é o ponto crítico? É o ponto 0 em x, meio em y. Tá? Então, isso é só um candidato. Agora eu vou fazer o teste da segunda derivada com esse ponto. Deixa eu até escrever aqui. Ó. O ponto que eu vou trabalhar é o ponto 0 e meio. Então, só é esse ponto crítico que eu tenho. Então, vamos aplicar agora nele o teste da segunda derivada. Para eu aplicar o teste, a primeira coisa que eu faço é calcular o hessiano para esse ponto. 0 e 1 sobre 2. Gente, só quem é o hessiano nesse nosso segundo exemplo aqui? O hessiano é uma função constante.
Então, não importa o ponto que você jogar aqui, vai dar sempre o mesmo valor. Qual o valor? Valor 4. Então, isso aqui é igual a 4. 4 você sabe que é um número positivo. Agora que o esse ano deu um número positivo, você vem aqui para o teorema. Ó. Vamos voltar aqui para o teorema. Agora que o esse ano deu positivo, então você tem duas possibilidades. Ou vai ser a primeira possibilidade ou a segunda possibilidade. Como é que eu vou saber se vai ser a primeira ou a segunda? Quando eu jogar o meu ponto crítico agora na segunda derivada em relação a x. Tá? E aí eu vou obter aqui, ó, vou ver se é positivo ou negativo. Então, vamos lá. Só que quando eu jogar na segunda derivada, isso aqui eu estou falando da função g agora, né? Esse ponto aqui, ó, 0,5, vai dar quanto, gente? Bora olhar aqui. Quem é a segunda derivada em relação a x? É 4, é uma função constante. 4 é sempre positivo. Então, não importa em qual ponto eu vou jogar aqui, a segunda derivada sempre vai dar esse valor aqui, 4. Então, se eu joguei o ponto crítico, não importa, vai dar sempre o valor 4, que é positivo também. Então, ó, esse ano positivo, segunda derivada positiva. Eu olho para o teorema, então o caso onde eu estou é a possibilidade número 1. Nesse caso, eu tenho então que esse ponto crítico, que é o 0,5, ele é um ponto de mínimo local. Então, pelo teorema, né? Logo, o ponto 0 e 1 sobre 2 é ponto, que eu estou abreviando, de mínimo local. E o valor mínimo é... Olha lá, gente. Eu acabei de descobrir pelo teste da segunda derivada que esse ponto crítico aqui é um ponto de mínimo local. Aí eu te pergunto, beleza, agora qual é o valor mínimo local? Ou seja, ele só está me dizendo que para este ponto no domínio é quando a função localmente ela vai atingir o valor mínimo dela. Agora eu quero saber qual é esse valor mínimo. Qual é o valor mínimo da função? É menos 10? É menos 15? É 2? Aí eu vou descobrir. Como é que eu vou descobrir? Quando eu jogar esse ponto crítico na função. Nesse caso vai dar um trabalho para a gente, né? Porque ó, a função é essa daqui. Então, se eu quero descobrir o valor mínimo dela, eu vou jogar aquele ponto aqui. Só que pelo menos o x é 0, né? Já vai ajudar bastante a gente aqui. Então, vai ficar, quanto é o g de 0,5? Bom, já que o x é 0, você já sabe, aqui vai zerar e aqui vai zerar. Então, só vai sobrar aqui y ao quadrado, que é meio ao quadrado, menos meio. Só vai sobrar isso. Então, venho aqui e escrevo meio ao quadrado menos meio. Meio ao quadrado é 1 sobre 4. 1 sobre 4 menos meio. Aqui você tira o MMC, vai dar 4 aqui. Aqui vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2 é menos 1. Então, a resposta vai ser menos 1 sobre 4. Ou seja, o valor mínimo que a sua função atinge é menos 1 quarto, ou menos 0,25. E terminou aqui. Né? A gente já vai olhar o gráfico dessa função aqui agora. Teve um de vocês que me perguntou na aula passada, que eu achei uma pergunta interessante, perguntou assim, professor, mas por que aqui, para fazer o teste de segunda derivada, eu estou usando a derivada segunda em relação a x? Não poderia usar em relação a y? Isso aí é uma pergunta importante, né? E por quê? Eu expliquei porque, na verdade, gente, isso daqui é porque na demonstração do teorema, quando você vai demonstrar, o que ele faz? Ele pega as derivadas direcionais, só que estou dando só uma ideia bem rasa da demonstração, ele pega as derivadas direcionais e lá pelo meio do caminho, ele isola esta derivada aqui. Ele poderia isolar a relação a y? Poderia também, né? Mas é uma questão de convenção. Então, ele isola essa daqui e ele trabalha com ela, mas sim, ele poderia isolar, por exemplo, a outra, e aí você ia ter uma versão para a segunda derivada em relação a y. Né? Mas isso aqui é uma questão de demonstração.
quando você pega a demonstração, você abre ali as contas, aí você vê o que ele fez e por que apareceu justamente o segundo derivada. Por que não a derivada mista? Por que não em relação a y? Aí você vê o que dava para mudar e o que não dava para mudar. Mas é isso. Entenderam? Estão entendendo aqui o assunto? Tá tranquilo? Tudo certo, né? Então, bora resolver mais uma questão disso daqui. Ah, pessoal, não aguento mais. Isso aqui, ó, a gente não está com pressa, não. A gente vai resolver o máximo que der aqui. Então, letra C, função h de xy. Então, já podem começar a fazer aí no caderno de vocês. Enquanto eu anoto aqui as informações. Gente, qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Porque, como eu já falei, esse assunto aqui é de extrema importância. X à quinta mais y à quinta menos 5x menos 5y. Pronto. Ó, então, qualquer dúvida, em qualquer passo que esteja fazendo aqui, pode parar a aula, pode perguntar. Eu preciso que você saia daqui hoje entendendo esse passo a passo todinho aqui. Tá? Porque o próximo assunto é como se fosse um degrau a mais disso aqui que a gente está vendo agora. Então, por isso que eu preciso que você entenda isso aqui na sua totalidade, tá? Então, vamos lá. Então, você tem aqui a função. De novo, você quer o extremo local dela. O primeiro passo que você vai fazer é calcular as derivadas e o hessiano. Então, ó, primeira ordem ainda, derivada em relação a x. Aqui vai dar 5x à quarta. Então, você vem aqui, escreve 5x à quarta. Essa vai ser 0, aqui é menos 5. E aqui vai zerar. Então, está aqui derivada parcial em relação a x, a primeira, essa função. Vou derivar agora em relação a y. Essa vai zerar, essa aqui vai ficar 5y à quarta. 5y à quarta. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 5. Menos 5. Pronto. Primeira ordem, ok. Segunda ordem agora. Eu vou derivar aqui em relação a x pela segunda vez. Essa função aqui. Então, você vai ver que isso aqui vai ficar 20x ao cubo. E aqui vai zerar. Agora, eu vou pegar o que já tinha derivado em relação a x e vou derivar em relação a y. Derivar isso aqui em relação a y, você vê que não tem y aqui. Então, vai ser igual a 0. Então, isso aqui vai ser 0. Depois, eu venho aqui. Bom, se aqui é 0 e a função é de classe C2, tu já sabe, as derivadas mistas vão ser iguais. Então, aqui, ó, essa derivada aqui vai ser 0 também. Mas aqui é só você derivar isso aqui em relação a x. Você já vê que é 0 porque não tem x aqui. E, por último, eu vou fazer a segunda derivada em relação a y. Essa daqui. Derivando aqui vai ficar 20y ao cubo. 20y ao cubo. E aqui vai ficar 0. Então, as derivadas de segunda ordem são essas daqui. Agora que eu tenho as derivadas de segunda ordem, venho aqui para o hessiano. Então, vou colocar já na posição que está aqui, lembrando, ó, começando com a derivada parcial em relação a x duas vezes aqui na ponta, e as mistas aqui nas outras pontas, tá? Então, aqui vai ficar 20x ao cubo, 20x ao cubo, aqui 0, aqui 20, y ao cubo. Pronto. Na hora que eu for calcular este determinante aqui, eu vou multiplicar os elementos da minha diagonal principal, ou seja, multiplicar esse vezes esse. 20 vezes 20, 400. X ao cubo vezes y ao cubo vai ficar do jeito que está. Então, x ao cubo, y ao cubo. Quando eu multiplicar a diagonal secundária, aqui, ó, secundária não, né? A outra diagonal aqui, que vai dar negativo, isso aqui vai zerar. Então, o meu hessiano vai ser justamente essa função. Agora sim, agora a minha função hessiana, finalmente, ela me deu um valor aqui, me deu uma função que depende das variáveis x e y. Agora, dependendo do ponto que você escolher, pode ser que o seu hessiano dê positivo, negativo, nulo.
Agora está mais interessante aqui para a gente, né? Então, não deu finalmente uma função constante. Segundo passo, ponto crítico. Então, você já sabe, para achar ponto crítico, nesse caso não tem nenhum ponto onde a derivada não exista, então só mesmo igualar o gradiente ao vetor nulo. Quem é o meu vetor gradiente? A primeira coordenada, ele é 5, x à quarta menos 5. Na segunda, ele é 5, y à quarta menos 5. E aqui, ó, vou igualar ao ponto 0, 0. Vou igualar em cada coordenada. Ó, a primeira coordenada só depende de x. Então, vou ter que resolver uma equação aí do quarto grau, mas que não é difícil, né? E aqui só depende de y. Então, eu vou resolver individualmente, assim, cada um deles, né? Aqui para achar o x, aqui para achar o y. Então, ó, aqui eu vou igualar esse com esse. Aqui eu vou igualar esse com esse. E aí, você, no primeiro caso, ó, você vai ter 5x à quarta menos 5 igual a 0. Aqui você já sabe, né? Mas você pode dividir todo mundo por 5, não tem problema, isso aqui é uma constante. Então, vai ficar x à quarta menos 1 igual a 0. Depois, você vai ter x à quarta igual a 1. Olha, se x à quarta é igual a 1, então qual é o número que é elevado ao índice par? Vai dar 1. Ou 1 ou menos 1. E aí você vai ter x é igual a mais ou menos 1. Gente, não se assuste, tá? Se na prova de vocês, a professora caiu uma equação do quarto grau para mim. Não se assuste, aqui vocês já sabem resolver, né? Pior mesmo é quando é do terceiro grau. Depende da questão também, né? Mas quando é terceiro grau, às vezes você vai ter que usar alguma técnica, divisão por algum monômio e outras coisas, né? Quando eu ensinava meus alunos do fundamental, isso no 9º ano, né? A gente começa o quê? Por equação do primeiro grau, né? Isso você vê já no 8º ano. Aí no 9º ano você vê a equação do segundo grau. Aí já desperta o interesse do aluno, né? Aí depois eles começam a perguntar, professor, e aí, o que vem depois? É o terceiro grau? Porque intuitivamente, né? Você pensa que o próximo passo é o terceiro grau. Aí eu falo, não, é o quarto grau. Aí a pessoa já fica assim, nossa, eu vou passar para o quarto grau. Mas aí eles aprendem, né, que são equações biquadradas, e na verdade você resolve como se fosse do segundo grau. E aí só no ensino médio que você vê mesmo equações do terceiro grau e coisas para resolver assim. Mas não se assuste, né? Se na prova cair algo assim, já sabe que dá para resolver sem muita dificuldade. Aqui agora. 5y à quarta 5y à quarta menos 5 igual a 0. Aqui vai dar no mesmo, né? Então, você tem y à quarta menos 1 igual a 0. Y à quarta é igual a 1. Y é igual a mais ou menos 1. Pronto. Eu falei agora do pessoal do Fundamental. Eu lembro quando eu dava aula no Fundamental. Engraçado, né? Quando você sabe cálculo, eu dava um assunto lá, o exemplo de simplificação. Aí eu falava para eles, isso do 7º ano, né? Gente, isso aqui vocês vão usar para cálculo. Falava para eles. Quem vai fazer engenharia aqui? Levanta a mão. Aí o pessoal levantava lá, levanta a mão. Matemática, não sei o quê, física. Então, olha, preste atenção que isso aqui vocês vão usar em cálculo. O professor vai dizer, vocês vão simplificar e tudo mais. Sinto falta dos meus alunos. Mas eu digo para eles, assistam meus vídeos lá. Eu falo assim, gente, entre lá no canal do Unitai, assistam lá os vídeos. Comentem, compartilhem, né? Curte. Então, vamos lá. Tá, olha, achei aqui, ó, x igual a mais ou menos 1. Y igual a mais ou menos 1. Então, aqui eu obtive quantos pontos críticos? Nesse caso, 4, né? Porque é como se fosse uma combinação aqui, onde a ordem importa. Né? A ordem importa nesse caso aí. Então, onde é que eu vou escrever, né? Só queria um espaço aqui para escrever os pontos críticos. Sem ter que apagar. Já estou apagando. Vou escrever aqui embaixo os pontos críticos. Tá, foram 4 pontos críticos, vamos lá. 1 e 1. Que mais? 1 e menos 1. Depois, menos 1 e 1.
E por último, menos 1 e menos 1. Pronto. Agora que eu tenho 4 pontos críticos, você já sabe, o teste da segunda derivada vai ser com cada um deles, tá? Então, primeira coisa, vamos calcular aqui o esse ano para cada um desses pontos. Então, calcular ele bem aqui. Vamos lá. Eu vou aplicar primeiro o esse ano para esse ponto aqui, 1 em 1. Quem é o esse ano mesmo? Ele está bem aqui, ó. Para esta função, o esse ano deu essa função bem aqui, ó. Tá? Então, é aqui que eu vou aplicar o ponto 1 em 1. Ou seja, onde tem x eu vou colocar 1, onde tem y eu vou colocar 1 também. E eu venho aqui. Então, aqui eu vou escrever 400 vezes 1 ao cubo vezes 1 ao cubo. Isso aqui vai dar 400. 400 é positivo. Então, joguei no primeiro ponto, deu um valor positivo. Vou jogar nos outros pontos agora. Olha, eu vou colocar logo nesse ponto aqui, menos 1 e menos 1. Porque eu já sei que nesse caso eu vou ter 400 vezes menos 1 ao cubo vezes menos 1 ao cubo. Aqui, gente, como o expoente é ímpar, vai dar menos 1. Só que menos com menos vai dar mais. Então, aqui de novo vai dar 400. Agora, próximo ponto. Eu vou calcular esse ano no ponto 1 e menos 1. Aí eu venho aqui e calculo 400 vezes 1 ao cubo vezes menos 1 ao cubo. Esse aqui vai dar positivo, esse aqui vai dar negativo, né? Então, aqui no final vai ficar menos 400. Opa, então aqui, ó, os dois primeiros deu positivo, o terceiro já deu negativo. Ainda tem o último ponto aqui para ver esse ano, que é o ponto menos 1 e 1. Nesse caso, vai ficar 400 vezes menos 1 ao cubo vezes 1 ao cubo. Aqui vai dar negativo, aqui vai dar positivo, menos com mais vai dar menos, então vai ficar menos 400. E aqui vai dar negativo de novo. Acabou aqui? Não, né? Só calculei o esse ano. Mas pelo menos daqui, a gente já tirou algumas conclusões. Qual é? Principalmente esses dois últimos aqui, ó. Os dois últimos, o esse ano deu negativo. Então, esses dois pontos aqui, o 1 e menos 1 e menos 1 em 1, são o quê? Pontos de célula. Então, pelo menos isso você já pode afirmar, tá? São pontos de célula. Só que eu só vou deixar para afirmar tudo no final. Porque no caso aqui, ó, que o esse ano deu positivo, falta ainda eu verificar se nesses dois casos aqui eu tenho um ponto de máximo ou de mínimo. Para isso, eu tenho que jogar o mesmo ponto crítico, só que agora na segunda derivada da minha função, em relação a x. Agora eu vou ter que apagar esse quadro aqui, mas pelo menos você já sabe, né? A prova de você já está pronta. Só que agora, eu acabei de ter uma ideia. Eu falei, poxa, era para eu ter colocado isso na prova de vocês. Primeira questão, enuncie o teste da segunda derivada, né, que é isso daqui. Ia ser interessante, né? Só que eu não pensei nisso, só pensei nisso agora. E a prova já está pronta. Então, vamos lá. De qualquer forma, pelo menos você vai ter que saber o teste da segunda derivada, né? Para fazer a prova. Tá, o que está faltando mesmo? Ah, tá. Falta eu jogar a derivada segunda em relação a x. Bora só voltar para cá, ó, gente. Dos 4 pontos críticos que a gente obteve, 2 deles o esse ano deu positivo. Esses 2 que o esse ano deu positivo, falta ainda eu verificar a segunda derivada em relação a x. Então, eu vou jogar esses 2 pontos nessa função aqui, ó, que é a função 20 vezes x ao cubo. Então, venho aqui, colocar aqui, ó, h de xx no ponto 1 e 1. Isso aqui vai ser 20 vezes x ao cubo, só que o x é 1. Então, vai ficar 1 ao cubo. Que isso aqui, obviamente, vai dar 20, que é positivo. Agora, eu vou pegar o outro ponto lá, que é o ponto menos 1 e menos 1. Quando eu uso esse ponto menos 1 e menos 1, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar 20 vezes, aqui a gente pensaria que o menos ia de novo cancelar com menos, né? Ia ficar mais. Só que nesse caso, ó, a função aqui só depende de x. Então, vai ficar 20 vezes menos 1 ao cubo.
E nesse caso não vai anular, vai ficar menos 20. E menos 20 é negativo. Então, note que você teve dois pontos críticos que o esse ano deu positivo, mas para cada um deles, o valor da segunda derivada deu valores diferentes. Significa que, para o primeiro caso, o esse ano deu positivo e a função aqui também, a derivada também deu positiva. Então, ele é um ponto de quê? De mínimo local. No segundo caso, o esse ano deu positivo, só que a derivada segunda aqui deu negativa. Então, ele é um ponto de máximo. E os outros dois, a gente já falou, né? Ponto de Sela. Então, só vou escrever tudo isso aqui para a gente concluir nossa questão, né? Só estou pensando onde é que eu vou escrever. Vou escrever aqui. Então, ó, logo, 1 em 1, 1 é aqui no ponto de, aqui eu vou abreviar, tá, gente? Mínimo, né? Ponto de mínimo local é menos 1 e menos 1 é ponto de máximo local e 1 e menos 1 e menos 1 e 1 são pontos de Sela. Tá? Outra coisa interessante seria a gente calcular aqui é qual é o valor máximo local. Né? Já que esse ponto aqui, ó, esse ponto menos 1 e menos 1 é um ponto de máximo local. Tá, então, para uma vizinhança dele, qual é o valor máximo local da minha função? Esse daqui é um ponto de mínimo, então qual é o valor mínimo local lá da minha função? Os pontos de Sela também seria interessante você calcular, mas a gente não vai planejar calcular eles agora, você vai calcular desses dois aqui, mas a gente vai ver o valor deles também lá no GeoGebra. Então, para os valores, né? Vou colocar assim, colocar aqui, valores. Então, eu vou pegar a minha função e eu vou jogar nela o ponto de mínimo local e depois eu vou jogar nela o ponto de máximo local. Então, a minha função H, então eu vou colocar nela o ponto 1 e 1. Tá, lembrando, gente, desculpa voltar para cá, mas a função é essa daqui, ó. Então, eu vou colocar o ponto 1 e 1 nessa função aqui. Então, já que é 1 em 1, você já sabe que vai dar sempre os coeficientes que estão aqui, né? Então, vai ficar... Aqui vai ficar 1, porque era 1 à quinta, né? Mais 1, menos 5, menos 5. Isso aqui vai dar menos 8. Então, esse aqui é o valor mínimo local, nesse ponto aqui. Agora, para o outro ponto aqui, ó, menos 1 e menos 1, se você jogar naquela função lá do primeiro quadro, vai ficar menos 1, porque o expoente aqui é ímpar, né? Então, vai ficar menos 1, menos 1. Aqui vai ficar mais 5, porque menos com menos vai dar mais, e aqui vai ficar mais 5. Então, aqui ó, vai dar 8 positivo, tá? Então, pronto. Se eu for jogar no ponto de Sela, qualquer um dos dois vai dar 0, né? Porque ali vai ficar 1 menos 1, aí menos 5 mais 5. Aí uma cancelar a coisa vai dar tudo 0. Mas isso a gente vai ver no gráfico também. Tá, então vamos aqui para o GeoGebra. Ah, eu não coloquei a... Poxa, eu não coloquei a segunda função, né? Esqueci. Tá, mas eu vou colocar agora aqui. É que eu pulei do item B para o item C e não joguei no GeoGebra para a gente ver como é que estava, o que estava acontecendo. Mas tá, vamos lá. Vamos ver se eu lembro aqui. Como era o item B da função? Era 2x² mais y² menos 2xy mais x menos y, tá? Aqui eu vou tirar esse daqui. Vamos lá. O ponto crítico da minha função, para esse caso aí, era 0,5, né? Então, era 0, 1 sobre 2. E aqui, eu sei que o valor mínimo dava menos 1/4. Né? Mas mesmo assim, eu vou colocar assim, vou colocar f de 0,5. Está aqui, deu menos 0,25. Então, está aqui, ó, menos 0,25.
E aqui, para o meu plano tangente, eu vou colocar f de 0,5. Pronto. Aí eu vou deixar ele aparecendo. Tá aqui, ó. Então, olha só que interessante. Isso era para o item B, tá? No item B, a gente obteve só um ponto crítico. E a gente obteve que esse ponto crítico era o mínimo local. Então, olha só o que aconteceu. Tá aqui o nosso ponto A, aqui embaixo, tá? O nosso ponto de mínimo local. Aqui você tem o valor mínimo local, que é o valor menos 0,25, ou o valor menos 1/4. E note que nesse caso aqui, toda a função, não só localmente, mas toda a função, globalmente falando, está acima do plano tangente. Então, nesse caso, esse ponto aqui, além de ser um extremo local, mínimo local, é também um mínimo global, né? Por causa aqui da configuração aqui da sua função. Ah, professor, como é que eu ia descobrir que era o mínimo global? Estudando a função, fazendo o gráfico da função, mas pelo menos o teorema já vai te falar quando é local. E só sendo local já ajuda muito a gente. Tá, mas agora o item C, tá? O item C é outra função, então vou colocar aqui o item C. No item C, gera a função x⁵, x elevado a 5, mais y elevado a 5, menos 5x, menos 5y. Pronto, então a gente tem uma função assim. Aí, vamos jogar aqui os pontos da função, né? Deixa eu fazer aqui com calma. Ó, o primeiro ponto que a gente achou foi o ponto 1 e 1. E aí o f de 1. Pronto. O outro ponto crítico que a gente achou foi o ponto menos 1 e menos 1. E aí a função também, f de menos 1, menos 1. Pronto. Os pontos não estão aparecendo por causa do zoom aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Ó. Olha só que interessante. Então, por exemplo, o ponto A, que é o ponto 1, 1, a gente descobriu que ele era o mínimo local. De fato, ó, localmente falando, esse ponto A ele é um mínimo, mas ele não é o mínimo global nesse caso. Porque você percebe ó, que tem valores da função que são menores que ele. Já o ponto B, bem aqui, era um ponto de máximo local, como dá para ver também no gráfico. Mas, apesar de ser máximo local, não é o máximo global nesse caso. E tem os pontos de célula também. Vamos ver os pontos de célula aqui. É o ponto 1, menos 1, f de 1, menos 1. E aqui também o outro ponto de célula era o ponto menos 1 e 1. E f de menos 1 e 1. Então, ó, os pontos de célula estão bem aqui. Ó. Então, para eles, eu vou aproximar mais a minha função. Ó, aproximei um pouquinho mais. Então, está aqui ó, o ponto C e o ponto D, eles são pontos de célula. Porque você pode ver, ó, aqui no ponto C, por exemplo, você tem uma parte da função que está em cima, e se você girar um pouquinho aqui, ó, você vai ver que tem uma parte dela que está aqui embaixo. A mesma coisa o ponto D, uma parte aqui está acima dele, né, acima do plano tangente, mas outra parte sempre vai estar abaixo. Então, os dois são pontos de célula. Interessante, né, esse gráfico aqui? Boa questão de prova. Né? Boa questão de prova. Esboce o gráfico da função, mostrando os extremos locais. Muito bom. Mas não vai ser, né? A prova está pronta já, não é essa. Não é. Só agora que eu me inspirei na prova, entendeu? Eu fui deixar para fazer as questões quando estava inspirado. Aí eu coloquei mais questões lá. Mas tá, vamos avançar aqui. Agora, gente, eu vou abrir aqui os slides da nossa aula de hoje, tá? Então, depois de 1 hora de aula, vou abrir aqui os slides da aula de hoje. E aí você pensa, o que é a aula de hoje, né, professor? Já que a gente ficou vendo tudo isso aqui. Na verdade, a aula de hoje é isso daqui, que a gente viu até aqui, só que aplicado. A gente vai ver alguns problemas de otimização, ou seja, problemas de máximo e mínimo. Por isso que eu falei, gente, por favor, entenda o que a gente está fazendo. Porque na aula de hoje a gente vai fazer exatamente a mesma coisa, só que, claro, um degrau a mais. Não vamos subestimar esse degrau, porque vocês vão perceber que esse degrauzinho a mais que a gente vai avançar agora, ele pode trazer mais certas complicações se a gente não entender, principalmente porque envolve interpretação de texto. Então, vamos lá. Então, aula número 19, nós vamos estudar aqui hoje problemas de máximos e mínimos. Aqui a aula é bem direta, não tem nenhuma teoria mais aqui, a gente só vai resolver exercício aqui. São apenas 4 exercícios, 4. Na turma da manhã, eu só consegui resolver 1. Porque cada exercício demora. Mas eu consegui iniciar o segundo, pelo menos. Aqui,
acredito que vai acabar sendo a mesma coisa. Mas vamos pelo menos terminar um exercício hoje. Então, olha só, um exercício tão simples desse, olha aí. Exercício número 1. Encontre 3 números positivos, cuja soma seja 24, e de modo que o produto deles seja o maior possível. Então, imagina que, sei lá, hoje estava inspirado, cheguei aqui, coloquei um desafio para vocês. Fazem, gente, pensem em 3 números, a soma dos 3 tem que dar 24. Aí cada um ia responder de um jeito. E tem que ser positivo, tá? Tá aí no enunciado, tem que ser números positivos. Aí, sei lá, um aluno ia dizer assim, professor, sei lá, o número 10, 12 e 2. É uma resposta. O número 1, 22. Pode ser também. 22, 2. Pode ser também. Então, cada um ia dar uma resposta. Aí, no final, eu ia falar assim, olha, bora fazer uma brincadeira aqui, então. Já que cada um deu uma resposta diferente, vamos multiplicar os números que cada um escolheu. Então, a gente vai multiplicar de cada um aqui. Aí vocês iam ver, obviamente, já que são 3 números positivos, o produto ia dar um número positivo. Só que vocês iam ver que alguns ia dar um produto pequeno, outros ia dar um valor maior. Aí, então, vocês iam ver que um de vocês aqui ia sair o vencedor. Ia ser aquele que pegou os 3 números e conseguiu que o produto fosse o maior possível. Só que aí eu pergunto para vocês, um de vocês vai pensar assim, não, já sei, vou resolver esse problema usando o cálculo 2. Aí começa esse ano, aí começa a derivar de segunda ordem, primeira ordem. Aí está aqui, professor, essa é a resposta. E ele diz assim, e eu afirmo para o senhor que ninguém vai me dar um produto maior do que esse. Por quê? Porque ele usou aqui o que a gente aprendeu em cálculo 2. Então, é o que a gente vai descobrir agora, como é que você resolve esse desafio aí de maximizar, né, essa função aí, função produto, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o exercício, só para vocês lerem mais um pouquinho o exercício, já irem pensando e já irem resolvendo aí no caderno de vocês, tá? Então, olhe para o slide, esse é o exercício número 1, e vamos fazer agora esse daí. Então, vou voltar aqui para o quadro 1, esse é o exercício número 1. Gente, agora que vocês já leram, bora voltar aqui para o quadro, né? Como é que eu resolvo um problema desse? Gente, olha só. Primeiro que isso aqui que eu vou falar para vocês, muita coisa não é novidade. Se vocês lembrarem lá da aula de cálculo 1, o professor de vocês está até aqui presente, não vai fazer eu mentir, mas vocês fizeram lá em cálculo 1 a mesma coisa. Vocês fizeram problemas assim mesmo. Não sei se vocês lembram. Inclusive, a aula era essa, problemas de otimização, problemas de máximos e mínimos. Aí você pedia assim lá, encontre o produto de 2 números é o maior possível. Quem são esses 2 números? É a mesma coisa. Só que aqui em cálculo 2 você tem uma variável a mais, né? Mas a ideia é a mesma. Então, o que a gente quer aqui? Olha só, a gente quer, primeiro, que esses 3 números somados, x mais y mais z, dê um valor específico aqui, ó. Nesse caso, o número 24. Isso aqui é uma condição que ele nos deu. Outra condição que ele nos deu é que esses 3 números aqui sejam positivos. E aí você vem aqui e coloca, né? Coloca todas as informações que você tem. Ou seja, x, y e z são valores maiores que 0. Isso aqui parece insignificante, mas isso aqui vai nos ajudar muito depois. Vocês vão agradecer por essa condição aqui dos números serem positivos, tá? Tá, e aí, professor? E aí que ele quer que esses 3 números, o produto deles seja o maior possível. Então, você tem que prestar muita atenção numa questão dessa, porque você tem que descobrir qual é a função que você quer otimizar. Ou seja, qual é a função que você quer achar o máximo ou o mínimo dela. Eu te pergunto, é essa função aqui? Não. Isso aqui só é a soma dos números. Isso aqui sempre tem que dar esse número aqui. Então, o que você quer otimizar não é a soma dos números, é o produto deles. Então, a função que você vai otimizar é a função produto. Eu vou chamar essa função de P. Eu vim aqui e escrevo, ó, a minha função P. Claro que ela vai depender dos 3 números. Então, ela depende de x, depende de y e depende de z. Quem é essa função produto? É o produto dos 3. Então, é a função x vezes y
vezes z. Então, ó, essas são as informações que o problema te dá. Então, é muito importante que você saiba o que você quer otimizar e o que o problema está lhe dando. Então, ó, por exemplo, agora que você já sabe que essa função aqui é a função que você vai otimizar, agora você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado? Se você fosse fazer direto a questão, sem prestar muita atenção, você fala assim, ó, otimiza essa função bem aqui. Aí o que você ia fazer? Você ia começar a calcular derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Aí só que essa função ela tem 3 variáveis. E aí, como é que faz? Porque a gente aprendeu aqui com 2 variáveis. O hessiano, ele tem o quê? Só 4 entradas. E você calcula o determinante dele. Nesse caso, tem 3. E agora? O desespero vai bater na nossa porta? Não. Ah, o professor é malvado, porque em sala ele fez com 2, aqui em prova ele fez com 3. Não, gente. Então, é aqui que vai entrar a nossa condição. Olha a condição aqui. X mais y mais z tem que ser igual a 24. Eu vou usar essa condição para transformar essa minha função P numa função de 2 variáveis. Esse é o nosso objetivo aqui. Porque, ó, quando eu olho só para a função de baixo, eu estou pegando x, y e z, números quaisquer. Mas não é isso que eu quero. Eu quero um x, y e z que obedeçam essas regrinhas que estão aqui em cima. Ó. Tá? Então, se eu conseguir usar essa equação, e nessa equação eu conseguir definir z como uma função de x e y, aí eu substituo z bem aqui, e essa função aqui vira uma função de apenas 2 variáveis. Estão entendendo? Qual foi um outro momento que a gente precisou transformar z em uma função de 2 variáveis, depende de x e y? Quando a gente estava estudando o teorema da função implícita, derivação implícita. Né? Aqui você pode usar o teorema da função implícita? Pode, poderia ser mais elegante. Mas aqui, nesse caso, eu não vou usar. Por quê? Porque, nesse caso, é muito mais fácil de eu isolar o z. Né? Porque isso aqui é uma função aqui do primeiro grau, uma função linear. Então, basta eu isolar o z aqui, eu já vou definir ele como uma função dependendo de x e y. Então, ó, qual é a minha estratégia? Vou isolar o z aqui, depois substituir ele aqui. Porque quando eu fizer isso, eu vou transformar essa função em uma função de apenas 2 variáveis. E eu vou poder aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu hoje, né? Que a gente exercitou aqui só. Então, vamos lá. Ó, vou pegar aqui, então, essa função. E eu vou escrever z como sendo 24 menos x menos y. E agora eu vou substituir z bem aqui na minha função. E quando eu fizer isso, a minha função P vai virar uma função de x e y, apenas, né? Apenas entre aspas. Né? E aqui, ó, então, a minha nova função P vai ser x vezes y vezes z. Só que z é isso daqui. Então, vai ficar 24 menos x menos y. Nesse caso aqui, gente, quando eu transformei isso daqui, a minha função P agora só depende de x e y. Então, vou colocar aqui x e y. Claro que aqui eu não estou usando de muito rigor matemático, né? Porque aqui seria uma outra função de 2 variáveis, mas enfim. Mas aqui, como a gente está numa conversa informal, eu vou usar a mesma letra, P e P aqui, tá bom? Então, aqui é a minha função P, só que eu substituí z por isso daqui. Agora, o que eu vou fazer? Vou distribuir o x e y aqui, e a minha função P ela vai ficar assim. Vai ficar 24xy, 24xy, menos, esse com esse vai dar x² vezes y, menos, esse com esse vai dar x vezes y ao quadrado. Essa função aqui é a que eu quero otimizar. Então, o que eu vou fazer? A partir daqui é o que a gente já estava fazendo. Calcular as derivadas parciais, calcular o hessiano, fazer ponto crítico, aplicar uma taxa de segunda derivada, tudo isso. Então, na verdade, o problema de otimização é o que a gente já estava fazendo. Só que percebam que não foi fácil ou trivial chegar até a função. Então, esse eu quero que vocês pratiquem. Interpretação de texto, né, interpretação matemática, para que você consiga chegar até a função, para a partir daqui você conseguir realmente fazer as coisas. É claro que só a parte matemática já é muito interessante. Mas como eu preciso exigir de vocês interpretação de texto, então saiba que na prova, se cair esse assunto, vai ser com interpretação. Então, já estou dizendo isso para vocês. Se na prova cair alguma coisa de máximos e mínimos, vai ser com interpretação. Vai ser com problemas de otimização. Então, vamos lá. Está aqui a função. Vou fazer aqueles passos lá que a gente estava fazendo.
O primeiro passo era das derivadas, né? Então, calcular as derivadas parciais disso daqui. Vou calcular primeiro as de primeira ordem. Então, eu vou derivar essa função em relação a x. Então, isso aqui vai ficar igual 24y, aqui vai ficar menos 2xy, menos 2xy, e aqui vai ficar menos y ao quadrado. Menos y ao quadrado. Aqui, gente, já vou me adiantar e vou fazer uma coisa, porque eu vou usar lá na frente, tá? Mas não tem problema se você usar só depois. A minha função, a derivada de primeira ordem, deu isso daqui. Então, note que aqui eu tenho y, aqui aparecendo, aqui também e aqui também. Então, eu vou colocar o y em evidência, tá? Vocês vão entender mais lá na frente porque eu estou fazendo isso. Então, y em evidência vai ficar só 24 aqui, menos 2x, menos y. Então, essa é a derivada de primeira ordem, em relação a x. Agora, em relação a y. Aí, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Vai ficar 24x, depois, menos x quadrado, e, por último, ali, menos 2xy. A mesma estratégia que eu vou usar aqui é colocar o x em evidência. Então, por enquanto, essa estratégia aqui ela é irrelevante por enquanto, tá? Então, você poderia até não fazer aqui nesse caso. Aí, eu vou colocar o x em evidência. Vai ficar 24 menos x menos 2y. Pronto. Então, essas derivadas de primeira ordem. Eu vou calcular as de segunda ordem agora. Claro que quando eu for calcular as de segunda ordem, eu vou usar isso daqui, essa parte. Não vou usar isso daqui, senão eu vou ter que usar a regra do produto. Vou voltar para cá, tá? Não se preocupe que claro que a gente não vai conseguir resolver tudo hoje, mas a gente consegue resolver tranquilamente na quarta-feira. Tá, vou calcular agora as derivadas de segunda ordem. Então, venho aqui, ó. Aliás, vou fazer logo o seguinte, ó. Vou logo colocar aqui o esse ano. Ó, você já sabe que a gente vai calcular o esse ano no final, né? O que é o esse ano? O determinante dessa matriz aqui. Quem é a primeira entrada aqui? É a derivada de segunda ordem em relação a x, da minha função produto. Aqui as derivadas mistas. Ó, então, aqui dentro da matriz que eu já vou começar a calcular as derivadas parciais, tá? Então, ó, quem vai ser o meu esse ano? Vai ser igual. Vamos lá. Quem é a derivada segunda em relação a x? Aí eu venho aqui para a derivada primeira em relação a x e vou derivar em relação a x. Então, aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2y e aqui vai zerar. Então, vai ficar só menos 2y. Aqui vai ficar só menos 2y. Bora fazer isso aqui de baixo logo. Lembrando que, como a minha função é de classe C2, então essa derivada é a mesma dessas, derivadas mistas. Então, basta eu fazer uma. Fazer essa aqui de baixo. Então, eu vou pegar a derivada parcial em relação a y e vou derivar em relação a x agora. Aí eu venho para cá, ó. Para esta função aqui, vou derivar em relação a x. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar menos 2x. Então, eu venho e coloco menos 2x. E aqui vai ficar menos 2y. Menos 2y. Deixa eu colocar isso aqui só para centralizar um pouquinho mais. Pronto. Tá. A outra derivada mista vai ser a mesma dessa, que é a função de classe C2. Então, vou só repetir isso que está aqui e aqui. Vai ficar 24 menos 2x menos 2y. E, por último, a segunda derivada em relação a y. Eu venho para cá e vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar menos 2x. Então, isso aqui vai ser menos 2x. Pronto. Agora, eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, o meu esse ano vai ficar assim. H de xy igual. Vou multiplicar esse com esse. Menos 2 com menos 2 vai dar 4 positivo. Então, vai ficar 4xy. Então, eu escrevo aqui 4xy menos. Como você já sabe que esse é igual a esse, então, eu só vou colocar esse ao quadrado. Então, vai ficar
24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Pronto. Deixa assim. Primeira etapa concluída. Calculei as derivadas parciais de primeira ordem, calculei de segunda ordem, ao mesmo tempo já coloquei aqui para calcular o esse ano. Segunda etapa, ponto crítico. Então, bom, ponto crítico, você já sabe, eu tenho que igualar o meu vetor gradiente ao vetor nulo, né? Ou seja, lembrando aqui, ó, o meu vetor gradiente são as derivadas parciais de primeira ordem. Então, é essa função aqui e essa função aqui, as duas iguais a zero, né? Então, aqui eu venho, ó, vou escrever assim. Já sabe que a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y tem que ser igual ao vetor nulo. Isso aqui vai me dar um sistema onde essa derivada tem que ser igual a zero. E essa derivada aqui também tem que ser igual a zero. Quem é a derivada em relação a x? Está lá no primeiro quadro. Essa daqui, ó. Já com y isolado. Quem é a derivada em relação a y? Essa daqui. Já com x isolado. Então, isso aqui vai ser igual a zero e isso aqui vai ser igual a zero. Vai ficar assim. Y vezes 24 menos 2x menos y igual a zero. Embaixo, x vezes 24 menos x menos 2y, isso aqui igual a zero. E agora? É aqui que eu falei para vocês, aqui vocês vão agradecer pelas condições lá. Por quê? Olha só, na primeira equação você tem y vezes o parêntese igual a zero. Se você tem um produto igual a zero, é porque um deles é zero. Só que eu te pergunto, o y pode ser zero? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu estou exigindo que x, y e z sejam positivos. Então, é isso que vai nos salvar aqui. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu tenho x vezes o parênteses igual a zero. Só que o x não pode ser zero, o x tem que ser positivo. Então, nesse caso aqui, esse sistema só vai ser resolvido quando os parênteses forem iguais a zero. Tá? Então, ó, lembrando que, vou colocar aqui até de azul, x e y tem que ser maior que zero. Então, como é que vai ficar esse nosso sistema aqui? Vai ficar assim. Ele vai ficar 24 menos 2x menos y igual a zero. E aqui embaixo, 24 menos x menos 2y igual a zero. Pronto, esse sistema aqui é muito mais fácil a gente resolver, né? Então, vamos resolver esse sistema aqui. Claro que você pode resolver de várias maneiras. Aqui, por exemplo, posso isolar o y, se eu quiser. Aí eu venho aqui, ó, se eu isolar o y aqui, vai ficar y igual a 24 menos 2x. Agora que eu isolei o y, aqui é o método da substituição, né? Eu venho aqui e substituo ele bem aqui. E aí eu vou encontrar o valor do x. Depois eu volto para cá para achar o valor do y. Vou fazer aqui no outro quadro. Vocês já viram que essa questão aqui vai precisar de 4 quadros, né? Calma que já está acabando. Ixi, já tem muito tempo. Vamos lá, eu vou pegar o y aqui e vou substituir aqui. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 24 menos x menos 2 vezes y, só que o y é esse valor aqui. Então, vai ficar 2 vezes 24 menos 2x. Isso aqui igual a zero. E aí vamos resolver esse sistema, né? Ou vamos resolver essa equação do primeiro grau. Então, aqui vai ficar 24 menos x. Aqui, menos 2 vezes 24, vai ficar menos 48. E aqui, menos 2 vezes menos 2x, vai ficar mais 4x. Igual a zero. 24 menos 48 vai dar menos 24. Menos x mais 4x vai dar 3x. Então, você vai ter 3x menos 24 igual a zero. Quando você resolve isso daqui, vai ficar x igual a 24 dividido para 3. Então, x igual a 8. Achei que o x é igual a 8. Falta o y, né? Aí eu vou voltar lá para o meu sistema. Se o x é igual a 8, então o y ele vai ser
24 menos 2 vezes x, só que o x é 8, então vai ficar 2 vezes 8. Então, o meu y vai ser igual. Aqui 2 vezes 8 é 16, 24 menos 16 vai ser 8. Opa, então nesse caso, eu encontrei quantos pontos críticos? Apenas um. Quem é o ponto crítico? X igual a 8, y igual a 8. Ó. Então, meu único ponto crítico para esse problema é esse daqui, 8, 8. Acabou? Não, né? Por que não acabou? Gente, isso aqui é só um ponto crítico, né? O que me garante se ele que ele é realmente o máximo local? Aí você vai dizer assim, professor, o que me garante é o enunciado, né? Porque se o enunciado está pedindo o máximo e eu só achei um ponto crítico, é porque só pode ser o máximo. Não, né? Então a gente tem que, aqui ó, é cálculo, então você tem que provar que isso aqui é o máximo. E isso aqui a gente está sendo, a gente nem está sendo tão rigoroso, né? Porque o teorema ia só dizer que isso aqui é o máximo local. E quem ia te garantir que era o máximo global? Ainda tem que analisar o domínio da função e tudo mais, mas enfim. Claro que a gente não vai precisar disso, a gente só quer mesmo saber pelo menos que isso aqui é o máximo local. Para eu fazer isso, tem que aplicar o teste da segunda derivada. Então, é isso que eu vou fazer. Último passo. Último passo não, né? Que nesse caso tem um quarto passo. Então, ó, aplicando o teste da segunda derivada, eu vou jogar esse valor aqui, 8 e 8, no essiano. Então, venho aqui, ó, calcular o essiano do ponto 8 e 8. Quem é o essiano mesmo? Ah, pessoal, nem lembro mais. Está aqui, ó. O essiano é esse daqui. Olha como ele... Agora ficou bom, né? Porque agora não deu uma função constante, deu uma função aqui de 2 variáveis. Aí eu vou ter que pegar x igual a 8, y igual a 8. E jogando tudinho isso aqui. Vamos lá. Vai ficar 4 vezes x vezes y. Então vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. Aí menos, né, que está ali. Aí abre parênteses. Aqui vai ficar 24 menos 2 vezes 8 menos 2 vezes, aqui é 2 vezes, tá? Menos 2 vezes 8 aqui também. Isso aqui é ao quadrado. Gente, uma dica, somente para a prova de vocês, não se desesperem aqui e já saiam multiplicando tudo isso daqui, não precisa, porque no final vocês pode ser que simplifique alguma coisa. Ah, professor, mas aqui não é nem divisão, como é que vai simplificar? Calma, quer ver? Vamos deixar como está, não vou multiplicar nada aqui, só vou resolver o parêntese, claro. Então, isso aqui vai ser igual. Ó, o primeiro termo eu vou deixar como está, 4 vezes 8 vezes 8. E o segundo? Aqui eu tenho 16 e 16. Então, aqui vai ficar menos 32. Menos 32 mais 24, isso aqui dá menos 8. Então, vai ficar menos 8 ao quadrado. O que dá para fazer aqui, gente? Isso aqui é igual. Ó, 8 vezes 8 também é 8 ao quadrado, né? Então, você poderia colocar 4 vezes 8 ao quadrado. E aqui, menos, com menos vai dar mais, por causa do quadrado aqui. Mas ainda tem esse menos aqui na frente, tá? Vai ficar menos 8 ao quadrado. Ó, então já assumiu o parêntese. E aqui, eu preciso resolver essa conta? Não. Por quê? Aqui não tem 8 ao quadrado. Aqui não tem 8 ao quadrado também. Pensa que é x. Ó, pensa que aqui é x e aqui é x. Então, quanto é? 4x menos x. É 3x. Então, isso aqui é 3 vezes 8 ao quadrado. Então, isso daqui ó, é igual a 3 vezes 8 ao quadrado. E aqui você não precisa fazer a conta. Por quê? Porque o essiano só me interessa o sinal dele. Então, só me interessa que isso aqui é positivo. Ó. Então, você nem precisa fazer a conta desse daqui. Só me interessa, ele é positivo, acabou. Então, ó, eu nem fiquei me batendo aqui com conta. 3 vezes 8, não, só calculei aqui, pronto, acabou. Então, esse aqui deu positivo. Tá, o essiano deu positivo. E o valor na função para a segunda derivada? Né? E o valor na segunda derivada? Falta calcular. Então, ó, próximo passo, calcular para a minha função produto a derivada parcial de segunda ordem em relação a x para esse ponto. Então, vamos lá. Quem é a derivada parcial da minha função aqui de segunda ordem em relação a x? Vamos voltar para cá. Ó, a derivada parcial de segunda ordem em relação a x é a função menos 2y. Então, é aqui que eu vou aplicar o ponto 8,8. Então, venho para cá e vai ficar menos
2 vezes y, só que o y é 8, então vai ficar menos 2 vezes 8. Isso aqui vai dar menos 16, que é um valor negativo. Ou seja, gente, aqui o esse deu positivo e a segunda derivada deu negativa. Então, esse ponto é o quê? Ponto de quê? Ponto de máximo. Então, ó, logo 8 é ponto, que estou abreviando, de máximo. Aqui o certo era eu colocar ponto de máximo local, só que pelas condições do meu problema, eu já sei que esse máximo também vai ser global. Então, só vou colocar assim, logo 8 é ponto de máximo. Então, para eu maximizar, para eu ter o máximo, otimizar aquela minha função produto, o x tem que ser 8, o y tem que ser 8 e o z. Falta de calcular o z. Agora que eu sei que esse x e y realmente é o meu ponto de máximo, agora eu consigo calcular o z. Como é que eu vou calcular o z? Volto aqui, ó, minha primeira condição aqui, ó. Eu sei que o z ele é 24 menos x menos y. Então, eu vou substituir aqui para descobrir o z. Aí eu volto. E z é igual a 24 menos 8, que isso aqui vai dar também 8. Então, quem são os 3 números que realmente ia dar o maior produto possível? 8, 8 e 8. Os 3 somados ia dar 24 e o produto deles ia ser o maior possível. Note que a questão aqui, ela não pede para você dizer qual é o produto máximo. Quer ver? Bora voltar aqui para o enunciado dela, rapidamente, porque isso é importante também para a gente, tá? Olha só o que diz o enunciado aí da questão. Ele está pedindo para eu encontrar os 3 números positivos, de modo que o produto seja o maior possível. Então, o que ele quer são os 3 números. Isso a gente já achou. Quem são os números? 8, 8, 8. Ele poderia perguntar também qual é o maior produto possível. Nesse caso, ele não quer o ponto em si, ele quer o quê? Ele quer o valor máximo. Então, o que você ia ter que fazer ainda? Pegar o ponto, que é 8, 8, 8, e calcular o produto dele. 8 vezes 8 vezes 8. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Apesar de que ele não pediu, mas poderia pedir, né? Então, vamos resolver aqui. Tá aqui, x igual a 8, y igual a 8, z igual a 8, beleza. Vou colocar assim, e ainda... o produto máximo vai ser o produto desses 3 números, que é 8, 8, 8. Ou seja, a gente vai multiplicar aqui 8 vezes 8 vezes 8. Isso aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 64, depois 128, 256, 512. Tá? E ainda 512 é o produto máximo. Ou o valor máximo, né? Acabou. Gostaram da questão? Foi legal, né? Deu para se divertir aqui a aula inteirinha. Quase toda a aula, né? Pelo menos 40 minutos foi essa questão. Tá, gente, olha, eu sei que pelo tempo a gente não vai conseguir resolver, obviamente, outra, mas eu queria pelo menos mostrar para vocês e pelo menos montar com vocês algumas coisas aqui, tá? Então, vamos resolver aqui, ó. Exercício 2. Determine o ponto do plano. Ó, então, eu te dou um plano. Eu quero saber qual dos pontos que estão no plano está mais próximo da origem. Isso aí no cálculo 1 foi a mesma coisa também. Lá pedia assim, qual ponto da reta está mais próximo da origem? Mesma coisa. Então, aqui, gente, só vou fazer alguns comentários, até para vocês tentarem fazer na casa de vocês, e a gente vai encerrar nossa aula, tá bom? E claro que na aula que vem a gente continua resolvendo aí várias e várias questões. Ó, mas aí, deixa eu só colocar aqui logo a equação do plano. Então, x mais 2y menos z igual a 4. Tá, bora voltar aqui para o quadro. Qual foi a informação que ele deu para a gente? Que eu tenho
a equação desse plano aqui, ó. Tem a equação desse plano. Aí eu te pergunto, o que eu quero otimizar nessa questão? O que eu quero otimizar? O que ele pergunta lá? Qual é o ponto que está mais próximo da origem? Então, nesse caso, a gente quer minimizar a distância, ou seja, qual é aquele ponto que está mais próximo, ou seja, qual é aquele ponto cujo valor dele, a distância dele para a origem, é o menor possível. Claro que esse ponto tem que estar aqui no plano. Então, o que eu vou otimizar agora, em especial eu vou minimizar, é a função distância. Distância do quê? Distância entre dois pontos. Você sabe que função é essa, distância entre dois pontos? Você sabe, né? Qual é a função que dá a distância entre dois pontos? Por exemplo, você quer a distância lá, você tem um ponto A. Digamos que o ponto A é o ponto x1, y1, z1. E você tem um ponto B, que é x2, y2, z2. Aí você quer a distância entre esses pontos aí. Distância de A para B. A distância vai ser raiz quadrada, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. Não é isso? Ok. Só que, gente, quem são os pontos que estão aqui, que estão em jogo aqui na questão? Um dos pontos você sabe quem é. É quem? A origem. Então, um dos pontos, por exemplo, ponto A, é o ponto 0, 0, 0. E o outro ponto, você sabe quem é? Não. Se você não sabe quem é, então ele vai ser um ponto geral, ou seja, um ponto x, y, z. Ou seja, eu quero minimizar a distância de um ponto que está no espaço com a origem. Se eu quero a distância de um ponto que está no espaço para a origem, então a minha função é uma função distância que depende de x, de y e de z. Ou seja, eu só dependo de um ponto, porque o outro ponto já é fixo. Quem é o outro ponto fixo? É a origem. Se eu quero a distância desse ponto geral que está no espaço para a origem, o que eu teria que fazer? Raiz quadrada de x menos 0 ao quadrado, que vai dar x quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que vai dar y ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado, que vai dar z quadrado. Pronto. Então, eu quero minimizar esta função aqui. Aí, só que você vai dizer assim, professor, mas como é que eu garanto que esse ponto geralzão aqui está no plano? Porque do jeito que o senhor colocou aqui, é qualquer ponto no espaço. Aí você está certo. Se eu olhasse só para essa função aqui, isso aqui é a distância da origem para qualquer ponto no espaço. E como é que você restringe esses pontos que você quer procurar para pontos que estão no plano? É simples. Basta você, de novo, definir z aqui como uma função que depende de x e y. Quando você isolar o z aqui desse lado, nessa equação, e depois substituir ele aqui, além de transformar essa função para uma função que depende só de duas variáveis, ao mesmo tempo você está restringindo seus pontos a pontos que estão exatamente no plano. Tá? Então, ó, eu vou aqui isolar o z e depois você substituir aqui. Essa é a primeira observação. Claro que a gente não vai fazer isso hoje, só na próxima aula. Uma outra observação é que aqui eu estou trabalhando com uma função que tem uma raiz quadrada. Isso vai me trazer um pouco de dificuldade. Porém, se eu estou falando de distância, eu poderia, ao invés de minimizar exatamente essa função, eu poderia levar ao quadrado. Ou seja, se você consegue minimizar a distância entre dois pontos, então você consegue minimizar o quadrado da distância entre dois pontos. E o contrário também é verdade. Se eu consigo minimizar o quadrado dessa função aqui, eu consigo minimizar a própria função. Sei que pode parecer um pouco confuso agora, mas é porque eu só estou falando aqui, mas na aula que vem a gente vai demonstrar com mais detalhes, tá bom? Mas pelo menos isso aí já é o primeiro passo para vocês tentarem fazer em casa. Então, obrigado pela presença. A gente até quarta-feira, a gente vai continuar se divertindo aqui com problemas de otimização, tá bom? Até mais.